Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing e vendas para advogados e advogadas também. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente quer saber, muita gente quer entender, mas principalmente muita gente quer aplicar e conseguir ter isso. Nós vamos falar sobre a ciência que existe por trás de um escritório de sucesso, um escritório de advocacia, o que é necessário ter. Em termos de gestão, em termos de marketing, em termos de venda, tudo o que eu preciso de maneira científica. Nós vamos trazer o detalhe aqui para você do que você precisa fazer para aplicar aí no seu escritório, para que você consiga desenvolver e construir um escritório de sucesso. E hoje eu estou mais do que bem acompanhado de uma pessoa que veio lá de Campinas até aqui de carro. Ela falou, são só 6 horas de viagem, é tudo tranquilo, nós estamos acostumados já, né? Então, assim, fico lisonjeado de verdade de ter essa oportunidade de bater um papo com ela aqui. Então, assim, eu estou aqui com Júlia Soriano, que é advogada, sócia do Guerini e Soriano Advogados, desde 2019. Ela também é sócia do GMV Treinamentos Estratégicos para Advocacia. Então, ela é mentora de gestão, marketing e vendas para advogados. Ela é pós-graduada em gestão e marketing jurídico e também é vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritórios lá na UAB de Campinas. Então, Júlia, sem mais delongas e mais apresentações, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir bater esse papo com a gente. Vitor, eu que agradeço. Estou imensamente honrada de estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto que é maravilhoso, que eu amo particularmente, que é gestão, marketing e vendas para advocacia. Boa, muito bom. Vamos lá. Então, assim, para a gente começar, a gente sempre começa do mesmo jeito, né? Então, primeiro, queremos conhecer um pouco mais você, o pessoal, te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais sobre a tua história. Então, conta um pouquinho mais para a gente como que começou o direito para você, como que você começou na advocacia, quando que foi, né, esse estalo de começar o seu escritório. A gente falou um pouquinho aqui nos bastidores como isso foi. Então, conta um pouco da tua história para a galera te conhecer um pouco mais. Claro. Vou contar uma história que é bem padrão dos advogados. Eu fui para o direito para buscar estabilidade. Eu venho de família muito simples, né? E meus pais sempre falavam, olha, concurso público é a solução. Você vai ter estabilidade e uma renda boa. O que eu fiz? Então, eu falei, onde que eu vou entrar num concurso, né? Fazendo direito, vou ser advogado e depois vou prestar um concurso. E aí, buscando a estabilidade, a famosa estabilidade, né? O que aconteceu quando eu entrei no direito? E descobri que, na verdade, a estabilidade não existia, porque eu comecei a trabalhar em escritórios de advocacia e falei, gente, existe um mundo muito maior por trás, né, do mercado do direito e não é só o concurso que pode trazer a estabilidade. E aí eu comecei, então, trabalhando em escritórios massificados, né? Fiquei muito tempo em um escritório, depois fui convidada para trabalhar em outro escritório massificado, então eu vinha daquela realidade 40 peças por dia, a galera, mas eu sempre fiquei no departamento negocial. Então, particularmente, eu não sou fã do peticionamento, da audiência, assim vai. E aí, eu acabei trabalhando, né, sendo coordenadora do departamento comercial de um grande escritório lá de Campinas. E um dia, esse escritório perdeu a carteira que eu trabalhava, que era o maior banco, na época ali, um dos maiores bancos do escritório, perdeu. E aí eu vi mais um problema da advocacia. Eu falei assim, a galera fica dependendo de 1, 2, 3 grandes clientes. E aí o que acontece? Se perde, acaba com o escritório, né? Aí perderam a carteira, mas o dono do escritório queria que eu ficasse lá, só que a gente ainda tinha 30 dias para manter essa carteira que eu era responsável. E ele não queria mais que eu trabalhasse durante esses 30 dias nessa carteira. Ele falou, isso já é perdido, vamos para a próxima. E aí, quando ele veio falar comigo sobre a produção da outra carteira, eu falei, não dá para eu entregar isso enquanto a gente ainda tem essa entrega para fazer, né? E aí, num belo dia, eu falei assim, olha, eu termino, então, os 30 dias dessa carteira e tô saindo. Aí eu decidi, tive a brilhante ideia de abrir meu escritório sem planejamento, sem dinheiro, sem carteira, já numa estrutura física. Falei assim, já que é para ir, vamos com tudo. Eu e minha sócia, a gente achou um escritório, olha só, Vitor, custava R$600 o aluguel e o condomínio lá em Campinas, no centro de Campinas. Imagina só o escritório, né? Mas é assim, né? O começo, sem cliente, sem nada. Primeiro dia, eu lá sozinha na estrutura de R$600, maravilhosa. Era fria a sala, fria. Abri meu computador e falei assim, e agora? Não sabia o que fazer. Não sabia como que a gente ia pagar daqui 30 dias o aluguel ou a vida pessoal mesmo, porque não tinha dinheiro no bolso, como é a realidade de muita gente, né, que está começando, mas tinha que começar de alguma forma. Foi aí, nesse dia 16 de setembro de 2019, que eu comecei a buscar gestão de escritório. Falei, bom,
eu vou precisar prospectar clientes de alguma forma. Só que como que faz isso? Se na faculdade ninguém ensinou, a gente não é um mérito da advocacia, mas os profissionais hoje, no geral, não se preocupam, né, com a prospecção, não aprendem. E aí eu comecei a estudar, joguei no Google, como conquistar os primeiros clientes na advocacia. E aí que eu comecei o escritório. E graças a Deus, hoje, ele com quase 5 anos, hoje a gente já tem uma estrutura com 10 pessoas, né? Eu e a minha sócia, e a gente tem mais 8 colaboradores, entre advogados e estagiários. E a gente está numa estrutura um pouquinho melhor, né? Hoje, graças a Deus, uma sala nossa. Aí, desculpa, gente, estou resfriada. Não, e é legal que você falou isso, porque até no outro escritório que você já trabalhava com a parte comercial, o cliente já estava lá, né? Quando você chegou, imagino que você não pensou numa estratégia para trazer a conta e tudo mais. Já estava lá, você só fazia a parte negocial. Às vezes tinha que renovar contrato, imagina algumas coisas nesse sentido. Né? Não era nem minha responsabilidade. Então, eu nem sabia como que chegava o cliente até lá, né? Só estava lá. Só estava lá. E eu tinha que tocar. Exato. Legal. Show de bola. E aí, como é que foi, então, esse início? Como que foi o primeiro cliente? Acho que é legal falar um pouco sobre esse ponto. Tipo assim, cara, qual foi o primeiro cliente? Foi família? Foi alguém que você tipo, veio do Google? Como é que foi esse negócio? Olha só, Vitor. Lembra que eu abri o computador, pesquisei lá como conseguir os primeiros clientes? Eu fiz exatamente o que estava lá. Inclusive, é um cara que fala bastante sobre gestão de escritório, e ele falou assim, ó, faça uma lista cheia de nomes, de todo mundo que você conhece. Literalmente todo mundo. O vizinho do primo você vai colocar nela, e depois você vai mandar uma mensagem falando que você abriu o seu escritório. E eu falei, bom, isso custa R$0, eu tenho tempo livre, vou fazer isso, né? E aí eu comecei. Então, eu fiz... Eu falo bastante isso nas consultorias que eu dou, né? Ah, não tenho dinheiro para começar. Isso aí custa R$0, né? Então, eu fiz uma coluna de familiares, que daí aqui é uma coluna bem delicada de se trabalhar, né? Uma coluna de amigos, uma coluna de conhecidos e uma coluna de empresas. Porque falei, bom, se a gente conseguir uma consultoria ali de uma empresa que pague pelo menos R$600 por mês, paguei o aluguel e o condomínio. Maravilha. Comecei assim. Fiz, mandei mensagem. E o que acontece? Eu tinha bastante gente que me conhecia do outro escritório que era o devedor do banco. E aí acabou me chamando, assim, para a gente conversar, para ver se eu não podia dar uma consultoria, ajudar a resolver, a negociar. Então, eu fui contratada pelos primeiros clientes como negociadora da dívida. Então, enquanto eu estava do outro lado, o que foi bom para todo mundo, porque eu ajudei os dois lados, né? Então, eu comecei os primeiros clientes assim. Show de bola. Cara, animal. Acho que é muito massa isso, porque geralmente as pessoas tendem a complexar um pouquinho o início, né? Tipo assim, nossa, não, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, já vou sair fazendo um monte de coisa, só que aí percebe que, opa, peraí, falta dinheiro para fazer tudo isso aqui. Né? Então, acho que às vezes começar pelo mais simples é o essencial, é o que precisa para começar mesmo, né? É o que eu falo, primeiro faz, depois melhora. Então, depois eu fui melhorando, né? Eu fui vendo as estratégias de prospecção de verdade. Aquilo lá foi o primeiro estágio. O dinheirinho para pagar o aluguel, né? Exatamente. Boa. E aí, como que começou, então, a relação do marketing? Quando que você entrou no teu escritório? Quando foi o momento que você, tipo, putz, me liguei aqui que eu acho que eu tenho que começar a fazer uns negocinhos de internet e tal? Como que isso surgiu para você, assim? Olha, graças a Deus, Vitor, eu comecei um pouquinho antes da pandemia. Porque se eu tivesse demorado, talvez eu tivesse me assustado mais com a pandemia. E logo em 2019, eu entrei como membro na comissão de gestão de escritórios, porque eu falei, bom, isso já não era um assunto ainda muito falado nas redes. Não tinha muito conteúdo para eu poder me especializar, para eu poder entender um pouco mais do mercado. Falei, bom, a gente tem a OAB, é a nossa casa, é de graça, porque eu precisava de coisas que não tivessem custo. E cheguei e entrei na comissão. E aí eu conheci o Rodrigo Amaral, maravilhoso, que era o presidente da época. Ele, inclusive, tem o escritório dele e ele me ajudou muito com as estratégias do começo. Então, assim... Ali, eu comecei a entender. Aí ele falou, gente, Ju, você tem que ler o provimento 205 da OAB. Eu falei, provimento? O que é isso? Aí que eu fui entender. Aí eu comecei a estudar. Falei, bom, então tem algumas coisas aqui que são permitidas que a gente nem fala sobre isso. E aí eu comecei a estudar livros. Da advocacia mesmo, a gente sabe, é muito escasso. Buscar conteúdo. E aí começaram também a aparecer os grandes players, né? De conteúdo e tudo mais. E aí eu entrei mais especificamente no marketing. Descobri uma coisa chamada tráfego pago. Falei, coisa interessante isso aqui. E aí, quando eu comecei o tráfego, meu escritório mudou da água para o vinho,
completamente. E a gente conseguiu, de fato, estruturar o nosso escritório. Cara, a gente já vai entrar nesse assunto do tráfego pago, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente procura, muita gente quer, porque hoje isso tá no hype, né? Todo mundo fala sobre isso, todo escritório tende a fazer isso e tudo mais. Mas pensando primeiro naquele cara que está ouvindo, ou aquela pessoa que está ouvindo agora, e que como você no início não tem muita grana, ele pensa sempre naquela estratégia que vai custar o mais barato possível. Então, dá para fazer marketing digital primeiro, né? Pensando nessa pergunta. Tem como fazer marketing digital sem pagar para alguma coisa? Tipo assim, tem como fazer o que eu tenho que fazer para não pagar muito, para fazer de graça? Maravilha, ó. Custa R$0 também. Qualquer pessoa pode pegar um Canva gratuito para começar, se não quer aparecer. Claro que é muito melhor aparecer, pessoas conectam com pessoas. Mas começa com, pelo menos, a existência no Instagram, na rede social que faça mais sentido para o seu público, né? Eu falo Instagram porque hoje a maioria das pesquisas também dos profissionais são feitas lá, né? Então, começa, pelo menos, existindo no Instagram. Trabalha a dor do seu público. Então, muitas vezes a gente encontra com os advogados que têm os escritórios, mas não sabe nem para quem fala. E quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, defina o público-alvo. Defina o produto a ser vendido. Faça uma estratégia de conteúdo onde foca na dor, exista no Instagram e trabalhe depois o vídeo, que ele converte demais, né? Mas, pelo menos, o começo tem que ser feito, nem que seja com estático. Total. Eu penso muito nisso, né? A gente fala sobre estratégia de conteúdo. A gente já teve um momento, acho que é legal trazer esse case aqui, porque isso é uma coisa que muita gente não se liga, né? Dentro do site, pensando que a pessoa tem site, né? Pensando no Instagram também, mas dentro do site também dá para fazer conteúdo, né? E aí você tem um negócio chamado SEO, que posiciona e ranqueia o seu site lá nas pesquisas do Google de graça. Ou seja, você tem cara que paga para aparecer, né, quando alguém pesquisar e você pode aparecer quando alguém pesquisar de graça. Qual que é o grande ponto? Para fazer isso tem que fazer os conteúdos lá. E a gente tinha um cliente, olha só que louco, né? O cara fazia advocacia só consultiva, empresarial, só para empresas de energia renovável, empresas de painéis solares, esse tipo de coisa. Então, assim, um nicho desse tamanho, assim, né? E aí a gente falou, cara, para você, por exemplo, e ele já tinha uma condição financeira legal, só que ele falou assim, cara, eu queria investir em tráfego pago. Eu falei, cara, tráfego pago não vai dar muito certo para você. Você vai gastar muita grana para aparecer para o público desse tamanho e talvez você não tenha uma chance de conversão real ali. Tipo assim, vamos supor que o público é pequeno, né? Você vai ter poucos leads. Então vamos fazer um conteúdinho aqui, fazer um negócio mais leve e começar com calma. Falei, beleza. E aí a gente fez isso. Cara, passou eu acho que uns 10 meses, 8 meses fazendo isso, né? Todos os meses, postando conteúdo lá certinho. Ele tinha mais ou menos uns 15, 17 mil acessos mês. Só de conteúdos falando sobre vender energia renovável, compra e venda de crédito, das quantas. Nem eu entendo direito isso aí, mas enfim. E isso gerava para ele uma média de quase 10 pessoas por mês indo falar. Qualificadas, né? Porque ninguém tá sem fazer nada, fala, deixa eu ver sobre assessoria para... Exatamente. Então, eu acho que o que vai nessa linha do teu conteúdo que você falou é para você começar a ter um pouco mais de reconhecimento, começar a aparecer um pouco mais para as pessoas começarem a vir até ali através do teu conteúdo, né? E com isso você pode gerar algumas oportunidades, né? E também tem essa, né? O artigo, a gente fala bastante, né, sobre essa questão de você publicar o artigo no seu site, né? Coloca lá uma abinha blog, não custa nada. E a galera às vezes não fala, mas eu não tenho ideia, não tenho tempo. Gente, ChatGPT te ajuda a fazer isso em 5 minutos. Claro, vai lá, a gente é advogado, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que tomar muito cuidado, mas não precisa inventar a roda, né? A gente consegue ter uma estruturação em 5 minutos de um artigo muito bem feito, que já vai ser o suficiente para levar a gente lá para o seu site. Totalmente. É legal. E aí, então, falando nessa questão do conteúdo, né? Hoje, na tua visão, o que você acha que é um conteúdo que vende? O que é um conteúdo que atrai? O que você já viu, né? E está vendo agora, principalmente de formatos, de trabalhos? A gente falou sobre o vídeo, né? Então, o vídeo é legal. Mas pensando de uma maneira geral, o que é o conteúdo que traz gente de verdade, que tende a vender? Existe essa resposta? Não existe? Como que é a tua visão sobre isso? Olha, eu me baseio muito pela dor. Sempre em relação à advocacia, com testes, o vídeo, com certeza, é o formato que converte mais. Mas sempre quando a gente faz um vídeo, hoje, inclusive, a ideia é menos formal, menos estante de livro atrás, gravata, terno, muito mais português do que o juridiquês, né? E focando na dor. Primeiros segundos fala da dor. Se quiser apresentar, né, falando que é o especialista nessa área, e aí eu brinco, você não é especialista em direito de família, você é especialista em alimentos, em guarda, é o assunto que você está falando, a solução que você pode vender, claro, tem que ser muito plausível, isso é uma questão ética, né? Não adianta você falar de uma coisa que
talvez não seja validada pelo judiciário, que é muito arriscado. Então, se você vender com amor, com confiança, essa tá a regra do conteúdo que converte. Total. Perfeito. Eu concordo muito. Eu vejo que cada vez mais aqueles conteúdos muito engessados, sabe? Aquela coisa tipo muito scriptzinho, um negocinho certinho. Eles tendem a ter... Talvez eles tenham ainda seu nível de eficiência, mas eu digo assim, hoje tem um negócio que a tendência é de viralizar aquele negócio, porque hoje tem muita coisa que viraliza muito. E por que a gente deveria, talvez, em algum momento, pensar em viralizar alguns conteúdos? Porque isso é a exposição de base. Então, tipo assim, um conteúdo viral aparece para 70 mil, 100 mil pessoas de graça. Então, assim, só que você tem que entender a sacada. O que pode ser que faça com que seja viral. Às vezes é um toque de humor, às vezes é um toque de alguma coisa que é a tua personalidade, não é pedindo para a pessoa ser diferente do que ela já é. Mas, às vezes, na vida dela, pessoal, ela tem algumas coisas que fazem com que ela seja extremamente conhecida, uma pessoa super querida entre os outros. E, às vezes, ela deixa de trazer isso pro conteúdo e aí perde um pouco da essência. Fica aquela coisa, tipo, todo mundo tá fazendo um vídeo padrãozão, que é como você falou, gravatinha e tal, não sei o quê, por medo, talvez, de, tipo, ser quem eu sou aqui, com os meus clientes, inclusive, e isso não ter algum tipo de aderência, alguma coisa nesse sentido. Então, acredito que tem que pensar um pouco mais também em se soltar mais, porque é isso que tende a trazer a genuidade da coisa, né? Tipo assim, o negócio ser genuíno de fato. E aí eu falo, cara, eu quero esse advogado porque eu gostei do jeito que ele fala. E não daquele jeito, tipo, engessado que todo mundo tá falando, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa legal de se pensar. E, Vitor, isso aconteceu no meu Instagram. Eu falo para advogado, então, com certeza, é um conteúdo diferenciado para quem fala para o público final da advocacia. Mas quando eu coloquei o jeito que eu sou, com humor, brincando do dia a dia, com a realidade do meu escritório, mudou totalmente o meu Instagram. Eu, basicamente, assim, saí de vídeo, sei lá, com 300 visualizações e do nada eu fui pro primeiro vídeo diferente, assim, com 6 mil visualizações em um dia. Então, eu percebi, as pessoas gostam dos elementos visuais, gostam do movimento, porque dizia muito 1 para 1. E 1 para 1 foi isso que você falou. O vídeo direto, a galera já está acostumada, já passa direto. Agora, quando você coloca alguma coisa que prende, chama a atenção nos primeiros segundos, que pode ser um elemento visual, pode ser a estrutura do escritório, que seja, e do jeito que eu sou mesmo, assim, eu trago muito conteúdo do tipo... ironizando os hábitos e as rotinas dos advogados que são gestores de escritórios que não prestam atenção em alguns detalhes, em algumas ferramentas que estão ali para ajudar, brincando com aquela situação. Então, mudou totalmente. Então, acho que é mais sobre ser você, falar com humor para quem gosta, mas com paixão em cima do conteúdo, porque a gente passa a nossa vida trabalhando. Então, que seja uma coisa que você gosta de fato, porque você não vai nem perceber. E aí, tem que falar do que gosta. Não adianta, mas essa aqui dá mais dinheiro. Não é assim. Não tem a área que dá mais dinheiro. Você conhece aqui que vocês trabalham com uma única área, que é a área que dá mais dinheiro? Não tem isso, né? Total. Cara, perfeito. E falando agora, então, um pouquinho sobre, né, voltando na tua história do escritório, quando foi o momento, então, que você falou assim, cara, comecei a produzir conteúdo e vamos tentar pegar um racional, assim, qual é o momento de investir em tráfego pago? Tipo, vamos pensar nisso como uma possibilidade. Quando que eu começo a considerar isso como uma possibilidade? Porque tem gente que vai pensar assim, colocar qualquer dinheiro lá, tipo assim, o máximo que você puder gastar, enfim, tem muita gente que vai ter vários pontos de visão sobre isso. Eu acho que é legal a gente trazer essa discussão para ter um pouco mais de racional para a galera. Porque às vezes você vai colocar, por exemplo, sei lá, R$5 por dia, porque é o mínimo que o Facebook, por exemplo, exige. Acho que é 5,30, alguma coisa assim. E será que esse 5,30 pode trazer um resultado que eu estou esperando? Então, assim, qual que é o momento na tua visão? O que você fala geralmente para os teus mentorados, para a pessoa que você dá consultoria? Cara, agora acho que é o momento de você pegar a grana e botar em tráfego. Como que geralmente você constrói esse racional? Premissa básica. Planejamento. Então, assim, eu uso uma frase que é dos fuzileiros navais, que estão dos 5 P's. Planejamento prévio, previne e performances precárias. Então, não adianta eu falar aqui qual é o momento se eu nem coloquei no papel qual é o planejamento do escritório. Então, eu percebi, de acordo com o meu planejamento, o momento de investir. Então, eu falei, olha, eu preciso ganhar tanto, a estrutura do escritório custa tanto, eu tenho uma conversão de X%, então eu preciso falar com X pessoas. Como que eu vou fazer isso? Aí era a estratégia do tráfego, porque a indicação, o orgânico, não depende de absolutamente nada da gente, só de terceiros, né? Então, eu não posso ficar dependendo do orgânico. E aí, com o planejamento em mãos, e é o que eu falo para a galera que eu dou as consultorias, vamos colocar quanto custa, qual é o seu objetivo, como, quando, por quê. Aí a gente identifica o quando, a gente identifica quanto, porque tudo é da conta inversa, né? Não tem como eu falar qual que é o valor mínimo para o sucesso. Qual é o valor mínimo para você colocar X pessoas, para você converter tanto e para você fechar
mais tanto. Total. Cara, isso é muito louco. Depois a gente vai falar sobre precificação, que tende a seguir a mesma lógica, né? Mas são muita ciência envolvida, só que a gente deixa de perceber os números nas coisas, né? Então, assim, eu tenho uma taxa de conversão, só que talvez eu nem saiba que exista isso na minha realidade, né? Então, é começar a olhar para algumas coisas que antes a gente não olhava para entender um pouco mais do racional, matemática por trás da coisa, para fazer justamente uma conta inversa. A gente gravou um episódio anterior a esse que fala exatamente sobre isso, um pouco mais detalhado, que é justamente construir um racional. Cara, primeiro eu começo por quanto eu quero fechar, o quanto eu quero faturar e quantos clientes eu preciso para isso, de qual ação, e aí você começa até chegar lá no final, que é quanto você vai investir, né? Então, eu acho que é bem legal essa lógica. Os números não mentem e não abandonam, né? Quando a gente olha para eles, é o painel do carro. Quando a gente fala de métrica, gestão é o painel do carro. A galera vive com o painel desligado. Não sabe se está faltando combustível, não sabe a velocidade, não sabe nada. Isso é muito perigoso, né? Totalmente, é exatamente isso. Legal. Então, lá no escritório agora, a gente falou um pouco sobre formas de atrair, né? Então, vocês fazem bastante conteúdo, vocês investem bastante tráfego pago. Existem outras estratégias, tipo offline, né? Que vocês também fazem participação, talvez, em alguns eventos, algumas coisas nesse sentido que você também ensina um pouco para a galera. Mas aí, pensando assim, né? O cara vai fazer tudo isso, vai seguir à risca tudo que você falou, vai fazer os conteúdos, vai contratar a tua consultoria e vai fazer tudo. Só que aí, como que funciona o pós disso, né? Porque, por exemplo, o cara vai lá, faz todo esse trabalho. Só que aí ele não sabe atender. Não é que ele não sabe atender, ele acha que sabe, o jeito que ele atende ele acha que é bom, e aí no final das contas ele vai lá e fala assim: pô, Júlia, mas eu fui lá, gastei R$1.000 no tráfego, chegou, 200 pessoas aqui e, cara, não fechei nada. Tipo assim, o problema está comigo? Será que o problema está comigo? Então, assim, o que você fala geralmente em situações como essas? O que vamos dizer assim, compõe um outro pilar da estratégia que contribui para o sucesso do cara, né? Com certeza. Estrutura comercial. Não dá para a gente achar que vende da mesma forma para o offline, do online, Primeiro, a premissa não tem como atender da mesma forma e sem uma estrutura comercial. Então, por exemplo, eu falo muito da jornada do cliente. As pessoas não sabem trabalhar a jornada do cliente, né? Como que a gente constrói ele, como que a gente apresenta a transformação e apresenta para ele, né? Olha, você está com essa situação e você vai terminar desse jeito. O cliente precisa entender. Então, muitos pilares que constroem uma base comercial estão ligadas aos gatilhos mentais, às quebras de objeção, a essa jornada do cliente muito bem trabalhada, né? E a gente, advogado, não aprendeu a vender. A gente, eu sei vender, porque instintivamente sabe. Mas eu sempre coloquei cliente para dentro do escritório. Maravilha. Porque aquele cliente já ia contratar um advogado, ia contratar qualquer um. Não era o seu. Não foi um mérito seu. É porque alguém indicou, ou que seja do tráfego, que ele lá estava desesperado, a citação foi, ele está com o prazo correndo. Mas, tem como trabalhar o gatilho mental da urgência, da escassez. Então, às vezes, eu recebo muita gente lá para a consultoria e fala assim: Júlia, mas você fala do tráfego pago, mas eu já investi e eu não consegui fechar nada. Falei, mas você já fez uma estrutura do seu comercial? Você já colocou ali as premissas básicas, os pilares obrigatórios para um atendimento? Não. Então tá bom. Então aí vamos mudar a cara do seu escritório, colocar um comercial profissional para mudar essa realidade, né? Total. É bem louco isso, né? Porque uma coisa que você falou que me parece muito faz muito sentido, né? Tipo assim, o cara espera chegar a muitos clientes, chegar a muita coisa. Quando ele está num momento de atendimento e que ele imagina ser bom, ele não se preocupa, mas será que é bom mesmo? Tipo assim, será que eu realmente estou... Ele não se coloca em xeque nesse sentido para entender, mas será que eu não podia fazer alguma coisa para melhorar? E aí, esse é o detalhe, né? Que é o que impede o cara de crescer, porque às vezes ele não consegue ter um olhar para dentro. Tipo assim, o que eu posso fazer para ser melhor? É sempre um olhar externo. Como que eu faço para chegar melhores leads? Então, tipo assim, às vezes o lead é o lead, ele nunca vai ser diferente. O problema é sempre da agência, né? Que não trouxe leads. Exatamente. Não recebi nenhum lead qualificado. Fala, como que você fez essa qualificação? Segunda-feira foi o dia da aula de qualificação. Quais são as mensagens qualificadoras? O que é um lead qualificado para você? A pessoa nem sabe. Começa a marcar atendimento com o cara que não estava com a consciência alta para um atendimento. Ele nem ia contratar, ele era um especulador e não soube tirar ele ali da qualificação. Ou, às vezes, apareceu alguém que fosse qualificado, mas não conseguiu dar o atendimento qualificador. Olha, família, por exemplo, a galera não se preocupa em falar lá nas primeiras mensagens tem bens a partilhar? Muda o cenário para quem tem. Tem filhos menores? Tem filhos. Então, olha só, de repente a gente está ali lidando com lead qualificado. Então, a galera não tem nenhum script mínimo da qualificação. Marca atendimento ou pior, coloca consulta para todo mundo.
Consulta é uma coisa, atendimento é outra. Consulta você fala como e o atendimento você fala o quê. Então, a galera da internet é o quê? 20 minutinhos, meia hora de videoconferência para você falar, olha, o que tem que ser feito depois que ele for qualificado, né? O que vamos fazer? Essa é a transformação. E aí você não tem que cobrar por essa informação. Faz parte do treinamento comercial, faz parte do que o seu closer tem que fazer. E, minimamente, as pessoas não têm isso. Cara, isso é muito legal. Explica um pouquinho melhor, assim, tipo, cara, beleza, o que tem que ser feito? Então, eu vou pegar a minha abordagem, que a maioria dos leads vão vir do digital, eu tenho que ter uma ligação, alguma coisa nesse sentido, para falar, então, o que tem que ser feito. Então, olha, no seu caso, o que teria que ser feito... Como que é essa racional? Explica um pouquinho mais profundo, assim, só para eu entender, que eu gostei bastante dessa lógica. Qualificamos ele. O cara está qualificado, vai para o atendimento. Transformação A a B, a gente tem que falar para o cliente, porque é basicamente o que nós, advogados, sabemos fazer. Olha, a gente tem que entrar com essa ação, plausibilidade, né? Óbvio, uma ação que seja plausível para o cara. Essa ação que vai fazer com que você, hoje, que está sem acesso nenhum ao seu filho, consiga fixar a forma da comunicação, a forma que você vai ter acesso ao seu filho. Então, você vai sair do total zero de contato com ele e vai para a sua realidade quinzenal, com a convivência com o seu filho. Então, você joga a transformação para ele. A sua dor é essa e a gente vai tirar assim, dessa forma. O como, as estratégias, como vai ser feito, não dá para dar, porque você está fazendo ali o atendimento gratuito. E, às vezes, a gente sabe muito bem que o cara pode sair dali e ir para um conhecido advogado que vai cobrar metade do preço e ele já fala, ó, o outro advogado falou para você fazer assim. E o cara nem era especialista e vai fazer porque você já deu a letra. Então, assim, essa questão da transformação, essa questão da jornada do cliente dentro do atendimento tem que ser trabalhada pelo closer. E é uma discussão muito grande, né? Que todo mundo fala, mas, Júlia, como que eu vou deixar de cobrar uma consulta? Mas não é a consulta, isso aqui é um atendimento. Né? É um atendimento. Deixa o seu closer fazer, com certeza um advogado, que vai ali fazer um atendimento com gatilho mental, com quebra de objeção, bem estruturadinho, vai dar qual é a ação para o cara e como vai e a estrutura do escritório por dentro, né, da ação e tudo mais. Então, pronto. Você agrega valor, você ajudou uma pessoa. Eu falo assim, pior cenário, não fechou? Manda uma avaliação do Google Meu Negócio que já vai te ajudar, né? Totalmente. Não é? Cara, animal isso. Então, assim, o que eu pensei aqui foi, tipo, cara, no primeiro contato com o lead do digital, eu tenho que falar o que vai ser feito, né? O que vai ser feito. Então, a ação tem que ser essa daqui e o que isso vai causar para você. Ao fazer isso, o que isso te possibilita. Porque você está falando de transformação, aqui a gente fala A para o B. Então, o que faz uma pessoa comprar não é... Às vezes é o momento, né? Então tem uma questão diferente disso, mas pensando que o cara está no momento, ou seja, ele está precisando, o que faz ele comprar de você, contratar você e não um outro escritório é o quão claro você deixa para ele que ele vai sair do A e vai chegar no B. Porque, às vezes, o que acontece? O cara falar e falar, mas eu contratei o mais barato, ou eu contratei o outro advogado. Às vezes é porque em você ele não conseguiu perceber tão claro que você vai conseguir deixar ele lá no B. Isso não ficou tão evidente. Então, quanto mais evidente, quanto mais gatilhos, discurso e argumentos você colocar na tua apresentação inicial de, cara... Você está aqui. E comigo você vai chegar aqui. Isso aqui é o que você tem que começar a imaginar. E para ele tem que se tornar uma realidade esse ponto B. Aonde ele quer chegar é tipo assim, cara, amanhã está aqui. Tipo assim, lógico, né? Falando de prazo, mas pensando assim nesse sentido. Cara, esse cara é o cara que vai me levar para lá. Né? Então, eu acho que isso é muito legal numa primeira conversa, porque é isso que faz com que o cara feche. E aí, lógico, os detalhes, cara, qual é a nossa estratégia, como nós vamos fazer, os detalhes do negócio, aí sim, eu acho que faz sentido trazer o cara para dentro. Né? Com certeza. E tem uma outra coisa, Vitor, que funciona muito para dentro do meu escritório, e a realidade da galera que eu ajudo também fechamento é na hora. O cara dormiu, colocou a cabeça no travesseiro, conversou com a esposa, conversou com um amigo, no outro dia pode ser que ele não feche. Pessoa física, que é a realidade, né, principalmente do tráfego, mas, obviamente, e a nível nacional, a gente tem muito mais chances de vender para a pessoa física. A pessoa física é na emoção. Não que isso seja uma forma de burlar, né, de manipular. Não, muito pelo contrário. As pessoas, os advogados, têm mania de falar assim, te mando uma proposta até amanhã. Puta, o cara esfriou, dormiu. Às vezes ele vai falar, nem era o que eu queria, nem era o que eu precisava. Então, assim, estratégia. Toda essa transformação, toda essa jornada do cliente fala, olha, em 12 vezes de 350 eu resolvo a sua situação. Posso te mandar o contrato? Automação, que muito software jurídico hoje faz isso, automação, contrato, procuração, na hora. Tá aí, ó, no mesmo atendimento. Ó, Vitor, tá aí no link no WhatsApp. Assina para mim. Assinou, aí você desliga com o cara.
Essa é a regra. Cara, faz muito sentido. Isso é bem legal. Eu vou trazer uma pauta aqui, porque agora que você me falando isso, me trouxe um insight do que a gente viu, acho que no comentário do vídeo anterior ou do passado. Tem um cara que assiste a gente que ele todo vídeo praticamente ele comenta, inclusive um abraço pro Daniel Moura aí, o cara que comenta diretão. É muito bom, inclusive, ele ajuda a gente bastante a direcionar as pautas e tudo mais. Ele participou de uma troca, de um comentário que o advogado falou assim: cara, eu tenho muita dificuldade de puxar esses leads para conseguir falar com eles num atendimento, tipo uma ligação, um vídeo, pelo que eu entendi, ou até mesmo um agendamento, né? uma troca comigo. Então, às vezes o cara para de responder, às vezes o cara não vem, não atende. Então, eu não sei exatamente o que acontece na situação do cara, mas eu imagino que você também deve receber esse tipo de questionamento. Pô, nós estamos fazendo os leads aqui, nós estamos fazendo mais ou menos essa lógica do atendimento, mas a galera não vem, eu não consigo marcar, não consigo ligar. O que geralmente você vê que é possível de fazer nesse atendimento que tende a aumentar essa galera para vir, para te atender, para você conseguir marcar uma consulta, um agendamento no teu escritório, enfim, como que funciona lá no teu escritório hoje? Como é que você constrói isso, né? Como é que você desenvolve um negócio que fica um pouco mais à prova? Sempre vai acontecer, né? Mas fica um pouco mais à prova disso. Bom, o óbvio tem que ser dito, né? A gente tem que falar o óbvio. Atendimento quase que momentâneo. Então, assim, quem não tem uma automação, uma inteligência artificial por trás ali da estrutura para poder fazer essa qualificação, minimamente as mensagens automáticas do WhatsApp, porque, pô, mas eu sou sozinha. Muitas vezes eu chego e falo, mas, Júlia, eu sou o escritório de uma pessoa só. Maravilha. Estou, às vezes, em atendimento, em reunião, audiência. No mínimo, a mensagem do WhatsApp. Oi, tudo bem? Genérica. Oi, tudo bem? Me diga como posso te ajudar. Me mande um áudio se preferir. Cabe para homem, para mulher, tarde, noite. Deixa a pessoa falar. É o que eu falo para closer, treinamento comercial. Deixa a pessoa falar o máximo possível. Mais a pessoa, menos você. Ela gastou tempo, gastou energia para te contar toda a história, que às vezes é uma dor muito grande na vida dela. Ela já está conectada. Aí, quando a pessoa está conectada, é só a gente agora levar para o gol. Porque a pessoa conectada, ela está próxima de você. Para você falar assim, olha, eu entendi sua situação, estou finalizando um atendimento, consegue conectar comigo em 15 minutos? Antigamente, né? Antigamente não, porque as pessoas ainda fazem isso, mas a gente ouvia muito, né? Ah, deixa a pessoa achar que você é intocável. Deixa a pessoa achar que você não tem tempo. Olha, eu não sei a realidade de todos os escritórios, mas da maioria, se você faz isso, você só afasta o cara. Ah, não, você é uma grande banca, tá tudo bem. Mas hoje, o atendimento daqui 15 minutos você consegue conectar? Consigo. Porque se a pessoa está falando agora, é porque ela estava disponível na hora. Ah, não, olha, eu tenho um horário na semana que vem, às 4h da sexta. Está muito distante, né? Então, atendimento imediato, atenção imediata e tentar trazer o atendimento para o mesmo dia. Agora, uma estratégia, sabe também, Vitor, o que acontece? Quem trabalha com família, às vezes, não dá para atender o lead do final de semana no mesmo dia. Porque a galera briga no final de semana e, às vezes, na segunda já voltou. Então, assim, para a família, exclusivamente, eu falo assim, deixa a pessoa pensar mais um pouquinho. Porque o tempo de maturidade de consciência de um divórcio, por exemplo, é muito maior, né? Total. A gente estava fazendo... Muito legal. A gente estava fazendo Como a gente está fazendo essa automação, né, a gente pega alguns leads que não deram certo, ou seja, que não avançaram, né? E depois o pessoal de CS aqui, eles entram em contato com o lead, com a pessoa que queria contratar o advogado. Cara, por que não deu certo? Só para entender assim, né? Tipo, cara, por que você não foi para frente? Aí, nesse caso da família, ele falou assim, por qual motivo, né? Ele falou, reconciliou com a esposa, né? No caso. E aí, então, tipo assim, não tem muito o que fazer. Não que tem bom, o que né? fazer, Bom. Faz parte. Exatamente. Então, tem motivos... A ideia disso era só assim, para mapear alguns motivos que às vezes o cara falou, por que o cara não me atendeu? E aí a gente queria mapear algumas coisas para melhorar no atendimento do cliente, né? No caso do advogado. Porque aí qual que é a ideia? Putz, a gente... Como ele não vai ter braço para fazer isso, a gente vai ajudar o cara, no sentido de... Putz, teve 60 pessoas aqui que eram qualificadas, só que só 10 foram ligadas, tipo, de fato conseguiram dar sequência com ele. Esses outros 50 aqui, por que não foram para frente? É legal entender o motivo, porque às vezes tem coisas que são fora do nosso controle. Às vezes é operacional mesmo, exato, com certeza. Tipo, como o cara reconciliou com a esposa, mas tem momentos em que às vezes, cara, foi vacilo nosso, tipo assim, no caso, vacilo do advogado. Putz, cara, é que ele ficou de me marcar, de ligar para mim 11 horas e não ligou. E depois mandou, puta, cara, aí esse é um ponto que a gente tem controle. Tá do nosso lado essa bola, né? Então, são coisas nesse sentido. E é o que eu falo sobre isso. Honre os compromissos. Tá marcado 11 horas... Já manda o link pro cara, firma o compromisso com ele. 11 horas tem que estar lá. Organização total. Total. O lead não pode ficar perdido. Senão ele não se sente seguro. Ele vai falar, a pessoa não me mandou nem o link para a reunião dentro do horário. Você acha que ele vai cumprir os meus prazos no processo? Então, cumpra o combinado, faça um bom atendimento. Melhor atendimento possível para o cara que é qualificado,
que com certeza a chance de conversão é grande. Show de bola. E aí, entrando nesse ponto, né, de fechar mais contratos, a gente tem que ter um atendimento primeiro, né, dedicado de tempo. Então, como você falou, né, a energia maior do teu dia tem que estar dedicada para essa questão do atendimento. Porque assim, se você é uma pessoa... Eu acho que é legal falar sobre isso só rapidinho, tá? Porque assim, se você é um escritório de uma pessoa só, você não é tão ocupado assim. Porque se você tivesse lá milhões de processos, você teria milhões de pessoas trabalhando junto contigo. Não faz sentido você ter milhões de processos e ser uma pessoa só. É meio contra-intuitivo. Então assim, tem dias que provavelmente você tá mais vago do que outros. Sim, tem dias que vai uma audiência atrás da outra. Mas tem dias que, tipo, não tô lá e, cara, às vezes eu não quero atender, porque é chato fazer isso. É complicado, assim, porque tem gente que não gosta de fazer, de ficar falando com gente no WhatsApp, com gente desqualificada. Só que faz parte do processo, como a gente falou. Cara, não tem como fazer um puta atendimento se você não dá atenção na hora. Então, isso, como você falou, faz total diferença para conseguir fechar mais contratos, né? Então, em algum momento vai ter alguém para fazer isso. Você vai contratar uma pessoa, mas num primeiro momento tem que arrumar o tempo, tem que arranjar, né? E aí, falando um pouco sobre isso, sobre o fechamento de contrato em si, a gente fala muito sobre precificação, principalmente na área de família, área civil, né? Eu queria primeiro entender, na tua visão, porque tem gente que não está olhando para isso ainda. Qual que é o impacto da precificação, na tua visão, para fechar um contrato? Como que você acha que isso muda muito, muda pouco? Tipo, cara, se eu cobro muito ou pouco, não muda muita coisa, né? Como que você enxerga isso? Cara, olha, em relação à precificação, eu vejo que, assim, as pessoas não sabem nem quanto custa o escritório. Então, falar que se baseia por uma tabela da OAB ou que, eu tenho muito valor, eu vou cobrar 15 mil reais de honorários sem saber a estrutura, sem conhecer, é muito perigoso. Você pode estar muito distante do mercado ou até mesmo você pode estar colocando uma corda no pescoço do seu escritório, vendendo coisa que vai te dar prejuízo. No final, as pessoas não fazem cálculo de prejuízo. Vitor, você tem noção disso? Chega lá e fala assim, tá, quanto custa o seu escritório? Nossa, não sei, Júlia, tá uma desordem. Não sei. Então, primeiro passo. Ah, mas eu não tenho software. Tá, faz na mão. Faz numa planilha, Excel. Saiba quanto custa. Porque a gente consegue tranquilamente ter 50% de lucro, no mínimo, em contratos de honorários. Só que como que eu vou saber? 50% do quê? A gente tem que ter uma base, né? Então, uma forma de precificar que eu gosto muito é através da hora que custa o escritório. Estruturou o escritório, ele custa X reais a hora. Quantas horas você vai demandar naquele processo? A gente tem uma noção, uma base. Tem gente que não liga timesheet, mas eu tenho base com timesheet. Liga, uma inicial demorou 2 horas, então você já tem 2 horas de estrutura do escritório. Atendimento do cliente. Quanto tempo mais ou menos dura? Métrica? Vê quanto tempo fica conversando com o cliente, reunião pós-contrato fechado, para saber quanto que deu. 1 hora extra, uma taxinha de dor de cabeça, porque a gente consegue perceber, né, quando é o cliente dor de cabeça. Bom, eu cheguei que meu escritório custa 8 horas num contrato civil padrão, sem muita complexidade. Quanto custa a sua hora? Pronto. Com 50% de lucro? Tanto. Aí você chega num valor. Aí, esse é o primeiro momento. Depois, você tem que fazer uma análise de mercado, porque você pode estar muito longe. Pode ser que sua área esteja muito barata ou esteja muito cara. Vai falar que você não tem meia dúzia de amigo aí que trabalha na mesma área que você, não é? Então, a gente já consegue ter 2 parâmetros muito bons para precificar. A gente começa também, assim, a quebrar objeções de precificação. A pessoa tem que entender, mas é porque o outro advogado é mais barato. Tá, mas é mais barato relacionado ao quê? Porque o mercado está nessa faixa. Então, assim, você falou sobre a questão do advogado solo, né? A maioria dos advogados solo, olha a realidade, é o cara que está tendo burnout, é o cara que está acordando 3 horas da manhã para peticionar, é o cara que não tem tempo, mas, foi o que você falou, não está estruturando as coisas, não está colocando gente. Às vezes ele tem medo de colocar gente. Só que a regra é primeiro contrata, depois cresce. E aí, esse cara que está em carreira solo, ele tem prazos para cumprir. Ele tem audiência com data e hora marcada. Mas sabe o que ele não tem com data e hora marcada? Hora comercial. Ele não tem. Se ele ligar, se ele parar para responder o WhatsApp agora ou amanhã, não tem hora marcada. Então, o que ele coloca? Ele vai fazer audiência, o peticionamento, a diligência, vai ficar lá estudando o processo e vai deixando o comercial para trás. Então, assim, foco em vendas, organização e precifica certo. Aí tá certo. Aí tá pelo menos organizado para ter um bom resultado. Total.
Faz muito sentido isso. E formas de pagamento? Eu lembro que você comentou agora brevemente, né? Tipo, 12 vezes de tanto. O quanto você acha que isso impacta, por exemplo, num fechamento, né? Porque eu sempre falo, né? O cliente, às vezes... a gente falou sobre isso rapidamente no bastidor, né? Mas, tipo assim, às vezes eu falo, não, cara, mas eu vou pedir pro cara parcelar no boleto. E aí, cara, tem um risco enorme do cara não pagar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, quais são maneiras inteligentes que você hoje orienta os teus clientes, os teus mentorados, a ter uma forma de precificação que você consiga cobrar o valor certo, mas que também, por exemplo, putz, mas aqui eu que fiz a conta, meu escritório é meio grandinho, vai dar, tipo, cara, no mínimo, um pouco, 2 vezes o valor do mercado padrão. E, cara, não tem como eu cobrar menos, porque, de novo, eu estou colocando margem em cima. Mas aí como é que eu faço para conseguir melhorar isso para o meu cliente? Porque às vezes não é o preço em si, não é o desconto que você vai dar, mas a forma que você facilita para ele pagar. A mesma coisa. Então, como que hoje você orienta isso? Como é que você faz no teu escritório? Olha só, eu falo para todo mundo enxergar a vida como ela é, a sua própria. Quando você vai comprar uma coisa que passa, sei lá, de um valor minimamente razoável para parcelamento, você já não coloca o cartão de crédito na frente? Você já pensa, bom, custa, sei lá, R$6.000, eu vou ter que parcelar em 12. Pronto, resolvemos. Cartão de crédito obrigatório. Porém, a gente entra num aspecto onde as pessoas, a média de limite de cartão de crédito é de R$1.300. Então, aí a gente tem uma objeção. Tá bom, mas se o cara tá numa dor, se hoje você tá com uma situação que você realmente está precisando muito de um serviço, que é a sua prioridade, então a gente pergunta no atendimento, é a sua prioridade resolver esse problema? É, maravilha. Então, se é prioridade, você tem que resolver. Você tem 2 cartões? Pode ser o seu ou da sua mãe. Ah, não tenho. Olha, eu não tenho mesmo. Você não tem, sei lá, 3 cartões? Não consigo. Então, tá bom. Você consegue uma entrada de 50%? Não consigo. É um serviço... Aí, o cálculo que a gente tem que fazer é um serviço que vai ser resolvido rápido ou é um serviço que vai ficar na base do meu escritório por muito tempo? É por muito tempo. Faz sentido no seu fluxo de caixa fazer o parcelamento do boleto? Faz. Maravilha. Boleto. Inadimpliu, rescinde. Então, tem que ser organizado o escritório para você saber que o cara está devendo há 30 dias para você ligar para ele e falar, olha, estou saindo hoje do processo por falta de pagamento. Você consegue colocar em dia? Consigo. Ótimo, resolvido. Não consigo? Rescinde. Cliente bom é cliente pagador. Então, todas as formas de pagamento tem que estar disponível no seu escritório. Cartão, Pix, boleto, tudo. E aí tem uma outra situação. Se o financeiro não está organizado, você não vai saber quanto você está ganhando, quanto você está gastando. Se você ficar dependente de Pix, de transferência o tempo todo, para você saber como que está o seu escritório, se você vai conseguir pagar a conta ou não, se o cliente pagou, você vai ter que ficar entrando no banco para ver. Então, assim, hoje, softwares fazem a própria boletagem. Faz boleto, ele vai compensar sozinho, ele vai fazer fluxo de caixa. Então, o que eu faço lá hoje? Processos longos, por exemplo, família litigioso, você pode fazer em 24 vezes tranquilamente, que o cara vai precisar de você. Parou de pagar em 30 dias, liga para rescindir. Contrato longo, pode parcelar no boleto. Contrato, que é, por exemplo, eu faço uma campanha de desbloqueio. Então, às vezes, as pessoas têm uma dívida e tem o bloqueio, né, do Sisbajude, e ela precisa desbloquear, porque é impenhorável. Se a gente resolver o problema do cara, em 1 mês, pode ser que ele não te pague o restante das parcelas. Então, em campanhas, em produtos que eu vendo a questão momentânea, aí é diferenciado. Só em cartão ou uma entrada bem grande, pelo menos uns 50%, para parcelar depois em 2, 3 vezes. Só que se você não der a opção do parcelamento extenso, você vai ter uma objeção bem grande. Porque é o que a gente estava comentando nos bastidores, né? Quem tem hoje, na realidade do Brasil, às vezes 1.000, 1.500 para dar de parcela, se eu fizer só em 3 vezes, não, mas é porque eu posso fazer só em 3 vezes. Então, estrutura os produtos que podem ser só em 3 vezes, mas tem que ter aqueles lá que são em 12 e às vezes até um pouquinho mais, né? Totalmente. Cara, faz muito sentido. E eu acho que é legal medir o risco, né? Então, assim, se você faz no cartão de crédito, o risco é um pouco menor. Só que todo risco menor, quanto menor o teu custo... Custa mais. Custa mais, exatamente. Então, tipo assim, eu tenho que priorizar cartão de crédito? Depende, né? Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes o cartão de crédito vai te dar mais segurança, mas se você antecipar, por exemplo, 12 meses, é quase 15%. Então, se você já não colocou isso no teu preço, 15% daquele 50% de margem e já foi comido embora na taxa. Então, tudo são estratégias, né? E por isso que o meu comercial fala assim, olha, são 12 vezes de 350. Ou 3.500 à vista.
Olha ali, os 20% já garantido da margem do cartão. O imposto, as pessoas não calculam o imposto. Tem que calcular. A precificação tem que ter um imposto. Total. Cara, muito legal. Então, vamos falar agora um pouquinho de uma maneira um pouco mais geral, porque a gente abordou bastante assunto aqui. Falamos sobre tráfego pago, falamos sobre conteúdo, falamos sobre precificação, falamos sobre fechamento. Está sendo uma aula para a galera que está ouvindo isso aqui. Muito bom mesmo. Então, eu queria entender, Júlia, assim, no momento que você começou o teu escritório, provavelmente tiveram cagadas estratosféricas, que você fala, sim, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, e tiveram acertos estratosféricos, né? No sentido assim, cara, fiz um negócio que eu talvez nem tinha criado uma expectativa de que isso seria tão grande, ou às vezes já tinha, né, uma expectativa, e deu muito certo, e a gente faz isso até hoje. Então, assim, na tua visão, construindo uma linha do tempo lá de 2019 até aqui, qual que você acredita que foram, assim, cara, esse eu julgo serem os maiores acertos aqui do escritório, as cagadas também, mas principalmente assim, cara, fizemos isso mudou o jogo, tipo, que a gente tava com um problema, por exemplo, de caixa, começamos a usar cartão, antecipamos, show de bola. Como que foram, assim, esses momentos? Olha, vários momentos das cagadas, com certeza. Mas eu vejo que, assim, elas são importantíssimas para a gente estruturar as coisas de uma forma bem diferente. E, de uma maneira geral, o escritório começou a decolar, a mudar completamente a realidade quando a gente profissionalizou as coisas. E como que profissionaliza? Bom, a gente tem que desenhar como que é um escritório. Quais são as áreas que ele tem que ter? Bom, então, se eu preciso prospectar clientes, eu preciso ter uma área de marketing. Se eu preciso fazer fechamento, eu preciso ter um comercial. A produção jurídica, obviamente, que é o nosso produto, tem que ser desenhada linearmente. Como que são os passos? Quais são as funções? Então, quando a gente jogou tudo na mesa e falou, bom, e basicamente, para você entender, eu estruturo um escritório com 8 áreas. Cada área tem que ter um planejamento, uma execução e uma métrica. Isso levou o escritório para outro patamar, profissionalizado. Então, todas as cagadas aconteceram quando a gente estava sem planejamento. Simplesmente foi. Algumas coisas deram certo. Então, assim, coisas que deram muito certo no escritório, por exemplo, foi o tráfego pago, de forma planejada. A primeira vez, eu não tinha métrica nenhuma, não tinha noção nenhuma, mas eu falei, bom, é o que tem que ser feito. A galera aí está falando que tem que ser feito, vamos fazer. Então, de uma forma, assim, já fora da realidade da advocacia, que a gente sabe qual que é a média, desculpa, a média de investimento, a gente já começou com 3 mil por mês. No risco. Olha que imagina se desse errado. E aí, quando a gente começou, deu muito certo. Então, assim, foco no comercial, porque se você não vender, você não tem cliente, você não tem produção jurídica para você falar. Então, número 1, o foco tem que ser em venda. Então, quando eu direcionei a energia do escritório para vendas, mudou. Essa, com certeza, foi a nossa melhor tacada. Direcionar a energia, tempo, vocação, colocar as pessoas certas nos lugares certos em vendas. O resto é mais tranquilo de ser desenhando depois. Porque a produção jurídica, você sabe, bom, você tem uma inicial para distribuir, minimamente ela tem que ser razoável num prazo. Então, às vezes, a gente fala assim, quanto tempo você está demorando para distribuir uma inicial? Nossa, tem coisa aqui parada há 3, 6 meses. Eu falo, gente, você imagina você contratar uma coisa e a profissional te entregar daqui 6 meses, uma coisa que você poderia fazer em 15 dias? 15 dias é razoável. Razoável. Então, assim, a produção jurídica, por mais que tenha essas coisinhas, as pessoas estão muito procrastinadoras na produção jurídica, ela tem que seguir uma linha linear, né? Depois ela vai ter a réplica, vai ter as outras diligências no meio do processo. Mas o foco em vendas é certeiro. Certeiro. Então, cara, animal. Então, assim, é muito o que a gente fala aqui, né? É que isso é complicado falar sobre isso, porque, assim, na realidade, quando você sai um pouquinho da advocacia, você começa a olhar, participar e conversar com outras pessoas que têm empresa, enfim, de uma maneira geral, cara, todas elas sempre falam a mesma coisa. O coração da minha empresa é vendas. Se eu não vender, não entra dinheiro na minha empresa. E se eu não entra dinheiro na minha empresa, eu não pago salário de ninguém, eu quebro o negócio. Então, assim, quando a gente traz para advocacia, a gente sempre pensa, sempre tem outras coisas que parecem uma prioridade maior. Tipo, não, mas eu tenho que fazer uma puta peça do negócio, da Mega Blaster, não sei o quê. Mas, cara, se não tem cliente entrando, não faz sentido, né? Então, é uma máquina que ela funciona, a principal engrenagem dessa máquina são vendas, né? Porque senão, sem vendas, não tem, cara. Então, assim, é muito legal isso, porque se você tem vendas, mas a peça não é das melhores, depois melhora, cara. Isso dá para melhorar depois. Não tem como vender depois. Porque se eu for escolher vender depois, eu quebrei, não tem dinheiro. Então eu vou ter que trabalhar para alguém, fazer um Uber, fazer um bico, sei lá, alguma coisa, para custear, entende? Então, tipo assim, é bem legal esse ponto de vista que você trouxe, porque assim,
Às vezes as pessoas estão priorizando as coisas erradas no momento errado. Veja, não estou dizendo que priorizar uma peça ou priorizar a produção jurídica seja errado, mas talvez o momento que eu estou, o escritório, a energia tem que ser dedicada para outras coisas, né? Sim, e essa é a realidade. Então, assim, se você melhorar a produção jurídica, você com certeza muda o patamar, ticket maior e tudo mais. Você vai ser especialista, você vai ser autoridade. E aí você te coloca num jogo de gente grande. Só que foi isso que você falou, não dá pra deixar pra vender depois. Porque senão você não vai ter o que produzir. Vai chegar no outro nível. Não vai chegar. E, mas eu não gosto de vender, Júlia, eu não gosto de falar com gente. Isso acontece. Maravilha. Então, ache algum advogado. Não precisa colocar como sócio. Parceria. Ache algum advogado que tenha a pegada da venda, faça uma parceria. Cara, eu te pago 20% de tudo que você vender. Você vai passar o dia inteiro vendendo pra mim. Ótimo, isso é permitido. Isso é permitido. Coloca, né, a estrutura dentro do escritório, tem as formas legais de se fazer isso. Maravilha. Então, assim, as pessoas têm medo de colocar as pessoas, têm medo de contratar. Aí vai ficar sempre travado. Então, não tô para contratar agora um comercial. Maravilha, então faça um parceiro. Posso contratar. Primeira contratação tem que ser um closer. Primeira contratação. Se você quer ficar especialista, né, melhorar as peças, melhorar a produção jurídica. Totalmente, cara. Isso é muito legal falar, porque a gente pode trazer até algumas reflexões do que acontece aqui na Trimind. Tem muitas vezes que a gente contrata uma pessoa baseada em perfil, né? Tem várias formas de contratação, enfim, não vamos se aprofundar muito nisso, mas a ideia às vezes eu contrato uma pessoa pelo perfil. Só que no momento de executar, aquele perfil não encaixa na função que está. E aí o que acaba acontecendo? Putz, a pessoa não performa legal. Então eu fui lá, fiz um investimento, obviamente, e vou ter que desligar essa pessoa porque não era o que eu esperava, enfim, não entregou o resultado que eu imaginava. Só que isso faz parte do jogo. Veja, o que acontece? A gente sempre se questiona, cara, como que eu contrato melhores pessoas? Como é que eu consigo fazer isso de maneira eficiente? E a verdade é que vai chegar num teto. Você vai ter um perfil, você vai ter uma direção, mas no final você só vai ver na prática, essa pessoa fazendo. Porque tem coisas que você consegue mapear, logicamente, no perfil, se a pessoa não é preguiçosa, mas tem coisas tem como você mapear isso. Mas no final, vou dar um exemplo. A pessoa tem um perfil muito bom para falar com o cliente, comunicativo e tudo mais. Só que tem uma questão metódica que seria relacionada à organização. Só que chega na hora, ela prioriza tudo menos o cliente. Veja, isso não tem nada a ver com o perfil. Isso tem a ver com a pessoa no dia a dia, como ela executa as funções, como ela enxerga as coisas. Então, você só descobre isso no dia a dia. Então, a única forma de você, de fato, contratar para aquecer é isso. Você vai ter que abrir para um risco, entender que faz parte do jogo, contratar pessoas que não vão dar certo, que não vai alcançar o resultado que você espera. Mas esse meio desse bolo de pessoas que não deram certo, tem algumas que deram e te ajudaram a chegar onde você quer, né? Mas cara, isso é muito bom. E para a gente caminhar para uma reta final, o que você acha, vamos dizer assim, que seriam as prioridades e o que você prioriza lá, por exemplo, no teu escritório em termos de gestão? Então, beleza, escutei tudo que vocês falaram, entendi tudo, achei animal e eu quero aplicar para mim. Então, assim, vou começar a fazer esse processo de gestão. Então, assim, se você tivesse que hoje falar assim, cara, as minhas prioridades diárias, semanais, mensais, dentro do escritório, são essas aqui. Então, se a pessoa tivesse que replicar talvez um pouco desse modelo, como que você hoje orientaria e que dicas que você daria nesse sentido? Você quer se tornar um gestor de escritório, quer fazer o teu escritório crescer? Prioriza isso e aquilo. O que você diria assim? Cara, a coisa mais louca é que eu passo a maior parte do meu tempo pensando. Pensando. As pessoas, às vezes, não pensam. Não param para pensar, porque está tão envolvida na operação, no dia a dia, e não pensa. Então, eu brinco, é 60% pensando, 20% achando as pessoas certas para fazer o negócio decolar e os outros 20% executando. Não dá para a gente ficar fora da operação. Acho importantíssimo a gente executar alguma coisa, né? Isso é a pirâmide empresarial. 20% você tem que estar na operação para entender o que está acontecendo. Os outros 20% você tem que estar com a galera que vai fazer o negócio funcionar. E os outros 60% pensa. Então, pega 3 dias da semana e pensa. Vitor, se eu te falar assim, o que tem que fazer para emagrecer? Você não sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe. Então, coloca no papel o que eu tenho que fazer para mudar a realidade do meu escritório. Vamos lá, de tudo que a gente falou aqui. Planejamento. Não sabe fazer um planejamento? Tá sem dinheiro? Joga no Google. Como planejar uma empresa? Como planejar YouTube? Vai lá, vai aprender. Você vai falar, nossa, eu aprendi que eu tenho que fazer X coisas. Faça. Então, eu dei uma imersão no finalzinho de maio e eu falei, sabe como que é a parede do meu quarto? Tem 6 folhas sulfite com planejamento do evento que eu fiz, bem planejado. Quantas pessoas, como, onde, quando, certinho. E nas 3 de cima, tem os meus próximos 3 meses, pessoal e profissional.
Porque no dia que eu acordar e falar assim, nossa, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? Eu vou olhar lá. Eu tenho que falar com 10 pessoas sobre isso, eu tenho que melhorar tal coisa, eu tenho que estudar tal coisa. Aí você já sabe para onde caminhar. Planejou? Maravilha. Agora executa o quê? Comercial, marketing, administrativo, financeiro. A produção jurídica, no pior cenário, você paga para alguém fazer a peça, por enquanto. Então, respondendo a sua pergunta, como fazer para pelo menos colocar aqui um foco na gestão e mudar a realidade do escritório? Faz o que tem que ser feito por você. Peça pode ser feito por outra pessoa. Foca em vendas, coração. Coração é vendas. Se puder, se tiver condições, começa a pensar no sucesso do cliente. Começa a escutar mais o cliente. Começa a participar mais ativamente da vida do cliente. Marca uma reunião mensal daquele seu cara que pelo menos te paga o mensal ali numa empresa, uma assessoria que você dá. Faz uma mensagem de aniversário para todos os seus clientes e joga no seu sistema quando é aniversário dele para você mandar uma mensagem, sabe? Começa a trabalhar o negócio de uma forma diferente. Começa a entregar a experiência. Porque eu brinco, o arroz com feijão na advocacia, qualquer escritório faz. Ah, mas tem aqueles lá que são antiéticos. Vamos tirar eles. Eles não estão nem no jogo. A galera que faz de forma ética entrega a petição, a audiência, uma sentença procedente, de repente, né? Todo mundo faz. Então, isso não é o seu diferencial. O seu diferencial é a experiência do cliente. Então, começa a colocar ali na sua... O que fazer todos os dias? Pô, fala com 2 clientes por dia. Não custa nada. 2 minutos a gente pegar e falar, cara, como você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu vi aqui, joguei no TJ e vi que você tá com mais 2 processos novos que eu acho que você não tinha visto. Pô, não custa nada a gente fazer isso, Vitor. E muda a realidade do escritório. Então, planejamento, venda e sucesso do cliente. Essa é a dica. Animal, assim, acho que isso aqui foi uma aula que deveria ser cobrada pelo menos uns R$10 mil, mas estamos entregando de graça para você. Então, o mínimo que você pode fazer é curtir esse vídeo que você estiver vendo pelo YouTube, seguir a gente se você não segue a gente ainda no Spotify, comentar o que você achou disso. Mas assim, Júlia, eu gostaria que você falasse agora um pouco mais sobre... A gente vai colocar, né, Marquinhos, nas redes sociais, a gente vai colocar tudo isso, mas para a galera hoje que quer estar perto de você, quer que você traga todas essas ideias geniais para dentro do escritório dela e precisa de ajuda. Como que ela faz? Ela encontra você, você tem um produto para essa galera que é... Como é que é isso aí? Explica um pouco mais do negócio. Bom, minha rede social é juliasoriano.adv no Instagram. E o que eu faço? Até para quem é de Campinas e região, uma vez por mês eu faço um evento gratuito, que são 2 horas de gestão, marketing e vendas. Não tenho dinheiro, Júlia. Não precisa de dinheiro. Leva 1 quilo de alimento que eu dou para uma instituição parceira e eu vou ajudar a fazer uma aula de 2 horas para o que você tem que fazer na outra semana. Para começar, quem é de Campinas da região está muito bem convidado para o evento. Mas eu tenho uma mentoria que é online, toda segunda-feira, sobre marketing e vendas. Então, para quem está começando, para quem tem o problema inicial, porque o problema de gestão é para quem já tem cliente, mas o problema de prospecção é para quem não está conseguindo colocar dinheiro na mesa. Então, eu tenho uma mentoria online de segunda-feira, toda segunda-feira, durante 3 meses, sobre prospecção e vendas. E eu tenho a consultoria para os escritórios que já estão com problema de gente grande. Então, tá desorganizado, tá com problema na parte financeira, não está sabendo precificar. E aí, nessa consultoria, eu desenho todos os fluxos de todas as áreas, os responsáveis, como vai funcionar, o que tem que olhar, quais são as métricas, personalizado. Aí a consultoria é totalmente dentro da empresa, dentro do escritório. Como tem que ser feito, quem vai fazer, com nome, com manual depois para replicar, porque é o que eu falo, não são sobre... A gente não tem que pensar na gestão em pessoas, a gente tem que pensar em tarefas. Qual é a tarefa e depois a gente coloca um nome ali para executar. E aí desenha por escritório. Totalmente. Cara, animal. Então, assim, isso está disponível para a galera já agora. Se eu quiser agora, então ir lá e contratar. Agora. Beleza, show de bola. E aí como é que funciona? Tem que falar no WhatsApp? Como é que é? Tem o WhatsApp e também pode chamar lá direto no Instagram. Eu prometo que eu tenho uma voz um pouquinho melhor do que isso. É só uma questãozinha de frio agora. Mas a gente faz todos os encontros personalizados. Então, para quem é da consultoria, a gente faz 8 encontros
É individual, assim, com o cara. Individual, mas pode participar o escritório inteiro. Principalmente, né, tem alguns encontros que são muito pessoais, né, sobre os sócios. Mas eu preciso que a sua equipe esteja participando do treinamento de vendas. Porque às vezes não vai ser você que vai executar. E para quem é da região, inclusive, o último encontro é feito no meu escritório com a equipe da pessoa. Ó, vem a equipe que a gente vai fazer o batidão do escritório. Desenhar ele mesmo e mostrar para a equipe como que é que funciona. Show de bola. Cara, animal, fica aí o convite para você que quer melhorar o teu escritório também e pegar uma profissional genial como essa daqui para te ajudar. Então, assim, gente, mais uma vez, Júlia, obrigado por ter vindo aqui. Agradeço. Acho que foi uma aula animal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Para mais episódios como esse, se inscreva no nosso canal, segue a gente aqui, porque com certeza toda semana tem coisa nova parecida com essa daqui. É difícil bater a régua, porque às vezes a gente traz um convidado aqui que, cara, leva a régua muito alta. Eu acho que você trouxe uma régua altíssima aqui em termos de conteúdo, então espero de verdade que isso tenha ajudado você do seu lado. No mais, até o próximo episódio. Mais uma vez, abraço. Tchau. Tchau, tchau.